Meu irmão mais velho convenceu meus pais a lhe darem o restaurante da família, alegando que eu, o verdadeiro chefe, era incompetente. Ele comemorou achando que tinha ganhado um império. O que ele não sabia é que eu era o único que entendia o quão podres eram as fundações daquele império, e eu estava prestes a assistir tudo desmoronar. Era outro dia ensolarado na cozinha do restaurante da família, e eu estava completamente imerso no meu trabalho. O aroma das ervas frescas misturava-se aos ingredientes que eu cuidadosamente preparava, enquanto as panelas e frigideiras dançavam ao redor de mim, criando uma sinfonia de sons de frituras e ferver dos caldos. Rafael, por outro lado, estava a poucos passos de mim, cercado por uma pequena multidão de amigos e parciais admiradores, que mal sabiam do que realmente acontecia nas panelas, mas o viam como um gênio à frente de seu tempo. Olhar para ele era um lembrete constante da injustiça que permeava minha vida. Seus elogios vazios e a forma como ele se colocava no centro das atenções tornavam cada dia uma nova batalha para mim. Enquanto trabalhava, minha mente começava a vagar para os últimos meses, onde eu havia dedicado incansáveis horas aperfeiçoando uma nova receita. Um risoto de cogumelos selvagens com um toque especial que levaria nossa cozinha a um novo patamar. Com uma precisão que só quem ama a culinária pode ter, eu meticulosamente ajustava os temperos e o tempo de cozimento, sabendo que essa poderia ser a criação que finalmente me daria o reconhecimento que eu tanto desejava. Contudo, minha esperança se desfazia a cada olhar sujeito às críticas. A cada vez que Rafael abria a boca para se gabar de suas supostas habilidades, meu coração se apertava. Lucas não é capaz de gerenciar o restaurante, me ele dizia, enquanto nossos pais assentiam, cegos para a verdade que se desenrolava diante deles. Era como se eu fosse uma sombra, eternamente ofuscada pela auréola de luz que ele acreditava ser. Mas eu não estava disposto a me deixar abater. A cozinha era meu refúgio, e as panelas eram minhas aliadas. A cada prato que criava, era como se parte de mim se manifestasse em cada garfada, revelando o amor pela culinária que ninguém conseguia ver. Mesmo assim, seu desprezo constante cortava fundo. Numa noite em que a casa estava repleta de clientes de paredes claras, Rafael fez questão de exibir sua grandeza ao fazer um discurso que se concentrava em si mesmo. Seus elogios e histórias distorcidas sobre suas aventuras eram mais do que eu podia suportar. E, em uma de suas abordagens mais nojentas, ele resolveu me usar como exemplo. Em família, sabemos que nem todos têm o que é preciso para ser um líder, ele declarou, provocando risadinhas dos presentes. O que ele não sabia era que cada palavra sua me empurrava mais para a determinação. Eu não ficaria mais em segundo plano. O mundo poderia não ver o meu talento, mas eu deixaria minha marca mesmo que em segredo. A cada dia que passava, minha força secreta crescia em compasso com minhas criações. Sem que ninguém notasse, comecei a documentar tudo nas minhas redes sociais, criando uma conta com um nome fictício para ocultar minha identidade. Meses de lápis e papel se transformaram em cliques e postagens, e com cada compartilhamento, eu começava a criar um exército de admiradores anônimos que não me conheciam, mas apreciavam minha arte. Era como se, ao me esconder na escuridão, eu finalmente pudesse brilhar. Minhas habilidades culinárias estavam começando a ser notadas, e para a primeira vez na vida, havia pessoas realmente interessadas em saber quem eu era como chefe, sem a sombra do ego de Rafael ofuscando meu brilho. O restaurante tinha 2 donos, mas eu estava construindo um império à parte, e se não fosse por minha força interior fazendo com que valesse a pena, eu poderia já ter desistido. O que realmente importava era a paixão que eu colocava no que fazia, e a certeza de que um dia as verdades emergiriam. Assim, o dia do clímax se aproximava e uma luz tênue começava a pipocar no horizonte. Eu estava determinado a transformar essa paixão em um legado. A sombra que me acompanhara a vida inteira iria finalmente perder sua força. Não demoraria para que a verdade fosse revelada, e eu seria visto como o verdadeiro chefe que eu sempre fui. O dia da competição chegou, e a ansiedade pulsatória em meu estômago era acompanhada por um impulso irresistível de transformação. O evento prometia ser um espetáculo, repleto de críticos renomados que poderiam mudar minha vida. O auditório estava repleto de rostos conhecidos e desconhecidos, mas entre todos, o olhar de Rafael era o que mais atraía minha atenção. Ele estava cercado por admiradores, segurando sua presença como se fosse um rei em seu trono.
As palavras que ele pronunciava, misturadas a sorrisos e gestos de grandeza, me lembravam do quanto ele ainda acreditava em sua própria farsa. Era irônico pensar que naquele dia ele seria forçado a confrontar a verdade. Enquanto os outros chefes se apresentavam, a adrenalina fluía em minhas veias. Eu havia me preparado meticulosamente, aprimorando minha receita de risoto de cogumelos selvagens, cada ingrediente escolhido com amor e cuidado. Sabia que esse prato tinha o potencial de deslumbrar os jurados. No entanto, ao me aproximar do meu momento, a pressão aumentava. Sentia como se todo o caminho que percorri estivesse prestes a se materializar em um único instante. Quando finalmente fui chamado ao palco como chefe anônimo, a sala estava em silencioso espanto. Coloquei meu risoto na frente dos jurados, decorando-o com um toque de azeite trufado e ervas frescas. O aroma que emanava era único, chamando a atenção de todos ao redor. Eu me permiti um momento de introspecção, um instante para lembrar de todas as dificuldades que enfrentei, até que, finalmente, a primeira garfada foi levada à boca dos jurados. O silêncio se fez denso, carregado de expectativa. O momento revelador começou. As expressões nos rostos dos jurados mudaram. Olhos se arregalaram, e os sorrisos surgiram como flores na primavera. Eles estavam surpresos com a riqueza de sabores que apresentava, enquanto os murmúrios de aprovação ecoavam pelo auditório. A cada garfada, a plateia era envolvida por uma magia que parecia transparente, revelando minha verdadeira habilidade. Naquele instante, todo o sofrimento e a invisibilidade que eu havia suportado nos anos anteriores pareciam frutas maduras prestes a serem colhidas em um pomar. No entanto, a atenção que eu desejava também trouxe um desafio maior: observar Rafael perdendo sua confiança. Ele tentava manter um semblante de calmaria, mas a tremedeira de suas mãos ao se preparar para seu próprio prato denunciava seu nervosismo crescente. Vi em seu olhar uma mistura de medo e desprezo. Quando finalmente chegou sua vez, ele decidiu exibir sua criação, um prato que refletia apenas sua fachada, longe da autenticidade que eu buscava. Os juízes analisavam seu prato com ceticismo, e o silêncio que se seguiu ao seu sabor demonstrou tudo o que ele precisava saber. A frustração dele era notável. Até mesmo os investidores ao seu redor começaram a sussurrar entre si, surpresos com a diferença de qualidade entre nossas criações. A balança estava se movendo em minha direção, e cada luta interna que eu havia enfrentado parecia ter validade em um mundo que finalmente reconhecia meu valor. À medida que o evento se aproximava de seu clímax, eu sentia a insegurança de Rafael se intensificando, algo que ele havia escondido muito bem durante todos esses anos. Mas a máscara começou a esfarelar, revelando não apenas quem ele realmente era, mas mostrando a todos o quão verdadeiro eu me tornara. Quando os jurados começaram a divulgar os resultados, o auditório revelou uma atmosfera carregada com a tensão do que estava por vir. Finalmente, a hora da verdade chegou. Os jurados anunciaram meu nome como o vencedor da competição. O tumulto da plateia explodiu em aplausos, e a emoção preencheu o ar. A vitória não era apenas um troféu, mas uma rejeição ao domínio que Rafael exercia sobre mim e que eu estava determinado a derrubar. O olhar dele de incredulidade e negação se cristalizou em minha memória para sempre. Ele não conseguia entender como, de alguma forma, suas palavras haviam voltado para atacá-lo. Enquanto segurava meu prêmio, percebi que esta era a culminação de anos de luta. Fui finalmente reconhecido não apenas como o chefe anônimo, mas como o verdadeiro dono da paixão que o nome da família deveria representar. Não havia mais espaço para as mentiras de Rafael, e com isso veio a clareza sobre minha própria força e identidade. O que antes era um capítulo sombrio em minha vida, agora se transformava em uma narrativa de resiliência e talento. À medida que deixava o palco, procurei em meio ao mar de rostos os de minha família, e quando avistei meus pais, a expressão deles estava repleta de confusão e revelação. Olhar nos olhos deles me deu coragem para lembrar que eu não estava ali apenas para vingança. Eu estava ali para reafirmar meu lugar e mostrar que a verdadeira grandeza não se impõe com mentiras, mas com autenticidade. O que se desenrolava diante de mim não era apenas uma vitória, mas uma nova vida repleta de possibilidades a serem exploradas. O caminho estava escancarado e, ao contrário de Rafael, eu estava preparado para caminhar nele com um propósito claro. Naquele dia, tornei-me mais do que apenas um chefe. Eu me tornei a luz que finalmente deixava a sombra para trás.
pronto para construir um futuro onde meu legado se fundisse com o que eu realmente acreditava. Após a competição, uma onda de emoções tomou conta de mim. A vitória era doce, mas o que mais me impulsionava era a sensação de liberdade. Estava determinado a mudar não só minha narrativa, mas também a dinâmica com Rafael. Quando o barulho da plateia começou a se dissipar, procurei por ele entre os rostos conhecidos. Sua expressão era uma mescla de incredulidade e raiva, e naquele momento percebi que ainda havia uma oportunidade de reconciliação. Rafael, disse, aproximando-me com cautela, podemos fazer isso juntos. Precisamos aprender um com o outro em vez de competir. Ele olhou para mim, como se tentasse digerir minhas palavras. Seu ceticismo era palpável, mas a raiva começava a se transformar em confusão. Sabia que nossa relação tinha sido marcada por rivalidade, mas a competição poderia ser um novo começo. Propus um projeto que pudesse unir nossas forças. Um festival de culinária, onde ambos mostraríamos nossas especialidades. A ideia de colaboração parecia desafiadora para ele, mas quando mencionei a possibilidade de sermos reconhecidos como uma equipe, seus olhos reluziram com a centelha da possibilidade. Você realmente acredita que podemos mudar essa dinâmica? Ele parecia hesitante, mas eu estava decidido. A realização do festival começou a tomar forma. Combinamos os nossos melhores pratos. Meu risoto de cogumelos selvagens e suas criações exuberantes. Trabalhar juntos era um desafio, e ao mesmo tempo, uma oportunidade de redescobrirmos não apenas nossas habilidades, mas nossa relação. À medida que organizávamos o evento, a tensão dos antigos conflitos aos poucos se dissipava e dava espaço a risadas e interesses comuns. O dia do festival chegou, e a cidade estava agitada, ansiosa para experimentar o que havíamos criado. Quando as pessoas começaram a chegar, percebi que havia algo mágico no ar. Não era apenas a comida que atraía os visitantes, mas a ideia de que estávamos superando nossas diferenças. Juntos, apresentávamos um espetáculo de cores, sabores e aromas que não poderia ter sido alcançado separadamente. Assim que o festival começou, o público respondeu entusiasticamente. As mãos levantadas e os sorrisos eram contagiantes, e o que antes parecia uma batalha, agora se transformava em uma celebração. O reconhecimento que recebemos não era simplesmente pelo sabor, mas pela união que representava o evento. Eu podia ver, no olhar de Rafael, que ele estava começando a entender que a verdadeira grandeza não estava em ser o melhor, mas em criar algo maior juntos. Como o festival progredia, começamos a receber elogios sobre a harmonia dos pratos e a criatividade que emergia da nossa colaboração. O que se desenrolava diante de nós não era apenas um triunfo em termos culinários, mas uma demonstração de que havia lugar para todos em uma cozinha onde cada contribuição importava. O sucesso do festival trouxe um novo fôlego aos nossos esforços e, enquanto os últimos convidados partiam, um novo capítulo se iniciava para nós. Sentados em uma mesa, os dois ainda cercados por restos de nosso trabalho, decidimos discutir o futuro. E agora? O que fazemos depois desse sucesso? Rafael perguntou, o tom de desafio misturando-se com a esperança. Olhei para ele e percebi que, embora ainda houvesse trabalho a fazer, havia um respeito mútuo crescente. Podemos pensar em abrir um espaço juntos. Um restaurante que represente tudo o que conseguimos criar. Sugeri, sentindo a adrenalina da possibilidade. O olhar nos olhos de Rafael começou a mudar. Um projeto em conjunto poderia ser uma nova oportunidade, não apenas para nós como chefes, mas como irmãos. A ideia de um restaurante onde cada um pudesse expressar livremente sua essência criativa era emocionante. Era um passo não apenas em direção a um legado na culinária, mas também na reconstrução de laços familiares que sempre foram abalos por rivalidades. Os meses que se seguiram foram intensos, e enquanto trabalhávamos juntos na construção deste novo restaurante, nosso relacionamento se transformou. As rivalidades antigas foram substituídas por discussões sobre menu, aperfeiçoamento de pratos e até pequenas aventuras nos bastidores. A cozinha se tornava um espaço de união, não apenas de trabalho, mas de autoaceitação e compartilhamento. Finalmente, o nosso sonho se concretizou. Inauguramos o Sabor em Família, um nome que encapsulava não apenas a culinária, mas o valor dos laços que havíamos reconstruído. O espaço, cheio de vida e cores vibrantes, contava com um ambiente acolhedor onde cada pessoa que entrava
poderia sentir a autenticidade de nossa jornada. Em cada prato servido, havia a essência de nossas experiências individuais, misturadas em uma nova fórmula que celebrava não só a comida, mas a reconstrução de nossas histórias. E enquanto observava as pessoas sorrindo, sentindo-se em casa, sabia que esta era a verdadeira vitória. Eu havia encontrado meu lugar, não apenas como chefe, mas como parte de um legado que faz jus à grandeza que sempre busquei. E mais importante, havia começado a escrever um novo capítulo na vida de dois irmãos que uma vez se perderam na sombra um do outro. A abertura do Sabor em Família foi um marco não apenas em nossas carreiras, mas também em nossa relação como irmãos. O dia da inauguração estava repleto de emoção. Amigos, familiares e conhecidos se reuniram em uma celebração que transbordava alegria e expectativa. O aroma delicioso que emanava da cozinha atraía as pessoas, e à medida que os convidados se acomodavam, um sentimento de realização tomava conta de mim. Era a materialização de muito mais do que um sonho de um restaurante. Era a concretização da nossa história. Enquanto servíamos os primeiros pratos, cada garfada que nossos clientes recebiam parecia afirmar a transformação que tínhamos vivenciado. As críticas e feedbacks eram extremamente positivos. O conceito de unir nossas especialidades não só funcionou, mas também criou um menu esplêndido e variado que refletia a diversidade de nossas influências. Um jantar especial que combinava o conforto da comida caseira com toques modernos e inovadores. Contudo, a jornada não estava isenta de desafios. À medida que o restaurante ganhava popularidade, a pressão começou a aumentar. As expectativas se tornaram intensas, e enquanto mais clientes chegavam, os desafios de gerir um espaço tão visado também surgiram. Rafael e eu costumávamos discutir sobre o que poderia ser feito ou o que não estava funcionando. Os velhos hábitos de competição às vezes ressurgiam de maneira sutil, mesmo com o progresso que havíamos feito. Um dia específico, enquanto revisávamos o planejamento do menu, a conversa tomou um rumo inesperado. Rafael teve uma ideia ousada de fazer uma noite temática, mas ele queria que seu prato recebesse o maior destaque. Vamos fazer uma noite de comida italiana. Meu prato de massa precisa ser o foco, sugeriu ele, sentindo a confiança do chefe que tinha em si. Ri internamente, mas ao mesmo tempo, um velho instinto de competição fervia em mim. Por que não fazemos uma noite de degustação de pratos que ambos contribuímos? Isso refletiria o que somos juntos, tentei argumentar. A discussão rapidamente se intensificou, reavivando uma velha rivalidade que pensávamos ter superado. O tom das nossas vozes subia e as palavras saíam cortantes. No calor do momento, Rafael me lançou uma acusação. Você só se preocupa em ser o melhor, mesmo após tudo que vivemos. A mágoa e o ressentimento de anos se derramaram, e percebi que muitos dos nossos antigos problemas não haviam desaparecido completamente. No entanto, ao ver o semblante de Rafael, uma onda de compreensão me atingiu. Eu também tinha me segurado a essas velhas inseguranças. Talvez você tenha razão. É difícil deixar o passado para trás, não é? Disse, tentando transformar a raiva em uma conversa mais construtiva. Um silêncio tenso seguiu-se, e começamos a refletir sobre o que realmente significava estarmos juntos nesse empreendimento. Depois daquele dia, decidimos que seria melhor procurar ajuda externa para nos guiar. Contratamos um consultor de restaurante, alguém que tinha experiência em unir equipes e resolver conflitos, para nos ajudar a estabelecer um equilíbrio no ambiente de trabalho. Isso se mostrou uma decisão acertada. Encontros com ele nos forçaram a discutir nossos sentimentos e inseguranças. Começamos a abrir espaço para diálogo, a perceber como nossas vozes se entrelaçavam em vez de competirem. O consultor sugeriu estabelecer um sistema de rodízio em que cada um de nós seria responsável pela criação de um menu mensal. Essa ideia nos tornou mais responsáveis e nos forçou a reconhecer os talentos do outro, sem ênfase no que um poderia ofuscar o outro. A cada mês, ao alternar responsabilidades, começamos a ver nossos sucessos como interdependentes e não separadamente. Com o novo sistema em vigor, as noites temáticas se tornaram uma celebração de colaboração. Os clientes se divertiam ao ver as especialidades de Rafael e as minhas em harmonia, com pratos que se complementavam de maneiras que nunca tínhamos imaginado. O resultado foi uma explosão de criatividade que não só encantou nossos clientes, mas também reacendeu a paixão que tínhamos pela culinária.
O antigo espírito de rivalidade começou a ser substituído por um compromisso genuíno de parceria. No corredor do restaurante, vi Rafael conversando com alguns clientes sobre uma nova receita que estava desenvolvendo. A admiração no olhar dele enquanto falava sobre comida era contagiante. A conexão que criamos não era apenas profissional, mas passou a ser pessoal. Começamos a compartilhar histórias, nossas esperanças e até nossos desafios individuais fora do trabalho, como casamentos, expectativas familiares e aspirações pessoais. Isso criou uma cumplicidade que antes não existia entre nós. Enquanto o Sabor em Família continuava a crescer em popularidade, decidimos realizar uma ação beneficente. O evento tinha como objetivo arrecadar fundos para uma instituição que fornecia alimentação para pessoas carentes em nossa cidade. Trabalhar juntos nessa causa nos trouxe ainda mais próximo e nos lembrou de por que a comida tinha sido uma ponte entre nós. Quando a data do evento chegou, a atmosfera estava cheia de entusiasmo e calor humano. Através da solidariedade, cada prato que servíamos continha uma porção de nossos corações. A noite, repleta de risadas, pratos deliciosos e boa música, se transformou em um momento de criações que nos lembraram de como a comida pode unir as pessoas. E no final do evento, enquanto vi Rafael conversando e rindo com os clientes, senti uma alegria que nunca havia experimentado antes. Olhando para ele, percebi que o que havia começado como rivalidade se transformara em um laço indestrutível. Os desafios que enfrentamos ao longo do caminho não desapareceram, mas aprendemos a lidar com eles juntos. Olhar para trás e ver o quanto havíamos avançado como chamados de estilo de irmãos e como chefes me encheu de esperança. Tivemos o poder de não apenas transformar nosso relacionamento, mas também de impactar a vida das pessoas que cruzavam a porta do nosso restaurante em busca de algo mais do que comida. Em busca de conexão, calor e amor que também estava presente em nossos pratos. O Sabor em Família tornou-se mais do que apenas um restaurante. Tornou-se um símbolo da transformação de duas almas que uma vez estavam em conflitos e que agora se uniram para criar algo autêntico e belo. Olhando para o futuro, tinha certeza de que juntos poderíamos não só continuar a construir este legado, mas também inspirar outros a nunca desistirem de suas próprias histórias, por mais difíceis que pareçam. Afinal, a verdadeira grandeza vem do trabalho em equipe, da união em torno de um objetivo comum e, acima de tudo, do amor que colocamos em tudo o que fazemos. E assim, nosso novo capítulo continuou, um prato de cada vez. Com o Sabor em Família se firmando na comunidade, nossa relação como irmãos e chefes se solidificava ainda mais. Decidimos lançar um festival gastronômico anual que reuniria chefes locais e celebraria a diversidade culinária da cidade. Nossa ideia era não apenas celebrar a comida, mas conectar pessoas e criar um espaço para novas vozes. Os meses que se seguiram foram repletos de trabalho e animação. A cada encontro de planejamento, a empolgação de Rafael era contagiante. Ele comentou sobre homenagear nossas tradições familiares, dizendo: "Precisamos fazer pratos que conectem as pessoas ao nosso passado." Isso acendeu uma centelha dentro de mim. A comida não era apenas alimento, mas memória e cultura. Finalmente, o dia do festival chegou, e a atmosfera estava eletrizante. Todo o espaço estava repleto de aromas deliciosos, enquanto os chefes montavam suas estações. As pessoas se aglomeravam, ansiosas para experimentar o que havíamos preparado. Lembro de nosso prato, um ravioli recheado com cogumelos, complementado por um molho de tomates frescos e manjericão, sendo particularmente bem recebido. O entusiasmo nas reações dos clientes nos reenergizava. Era claro que estávamos sendo bem-sucedidos em unir não apenas sabores, mas também histórias e sentimentos. À medida que o festival avançava, sentimos que não se tratava apenas de comida, mas de algo mais profundo. Cada prato servido não era apenas saboroso, mas estava impregnado com o amor e as experiências que compartilhamos como irmãos. O evento nos uniu em um novo nível e fez com que nosso compromisso em melhorar o Sabor em Família se intensificasse. No entanto, com o crescimento do nosso restaurante, também vieram novos desafios. À medida que a popularidade aumentava, a pressão para manter um padrão elevado se intensificava. Algumas noites, a cozinha se tornava um caos, tornando difícil a comunicação entre nós. Apesar dos progressos que havíamos feito, eu podia perceber que as velhas rivalidades começavam a ressurgir, mesmo que de forma sutil. Em uma noite particularmente difícil, o estresse atingiu seu auge.
Rafael e eu nos encontramos em uma discussão acalorada, cercados por nossa equipe atenta. A frustração de anos se manifestou em palavras cortantes, e foi doloroso ver que, mesmo após todo o nosso progresso, ainda éramos vulneráveis a essas antigas dinâmicas. Percebendo a gravidade da situação, respirei fundo e propus que conversássemos. Rafael, precisamos lembrar do que construímos juntos, disse, tentando acalmar a tensão. A citação da nossa jornada atingiu seu coração. Ele suspirou e respondeu: Você está certo. É fácil esquecer porque estamos nesse barco. Depois daquela conversa, sentimos um alívio. Conversamos sobre a pressão que a comida e o sucesso tinham colocado em nós. No fundo, sabíamos que o que realmente importava era a conexão que criamos ao longo do caminho. Decidimos buscar ajuda externa, contratando um consultor de restaurantes especializado em promover unidade em equipes. Essa decisão provou ser essencial. Trabalhar com o consultor era um exercício de abertura e vulnerabilidade. Ele nos ajudou a falar sobre nossas inseguranças e a entender que o sucesso de um não significava o fracasso do outro. Uma das suas sugestões foi implementar um sistema de rodízio nas responsabilidades da criação do menu. Isso nos forçou a ver o valor do ponto de vista do outro. Cada mês era a vez de um de nós assumir o comando do menu. Essa troca não só trouxe novas ideias e abordagens à cozinha, mas também estabeleceu respeito mútuo. As noites de degustação tornaram-se um momento de celebração, onde os pratos se completavam em vez de competir entre si. Nos envolvemos com a comunidade de uma nova maneira. Decidimos organizar workshops de culinária, onde os participantes poderiam aprender sobre nossas tradições e compartilhar as suas. Isso resultou em um envolvimento ainda maior da comunidade que, por sua vez, trouxe uma onda de nova energia para o restaurante. Enquanto organizávamos os workshops, notamos que as pessoas eram atraídas não só pela comida, mas pela conexão que criávamos. As relações formadas na cozinha entre os participantes geraram momentos de alegria e camaradagem que transcenderam o ato de cozinhar. Isso se tornava cada vez mais evidente durante as aulas, onde os clientes não apenas aprendiam, mas também compartilhavam suas próprias histórias, criando uma narrativa coletiva ligada pela culinária. O crescimento do sabor em família trouxe novas possibilidades até mesmo para eventos beneficentes. Sabendo que a fome é um problema real em nossa cidade, decidimos organizar um evento para arrecadar fundos para uma instituição local que fornecia alimentos a quem mais precisava. A emoção em sua realização não era apenas sobre a arrecadação, mas sobre o impacto que poderíamos ter na vida das pessoas. A noite do evento chegou e a alegria foi palpável. Cada garfada que servíamos estava imbuída de amor, solidariedade e gratidão. Olhando para Rafael e vendo-o trabalhar com nossos convidados, percebi como todo o nosso caminho nos trouxe até ali. O restaurante havia se tornado um símbolo de transformação, não apenas em nós, mas na comunidade que servimos. À medida que as pessoas sorriam e interagiam, ficou claro que o Sabor em Família não era apenas um restaurante, mas um espaço significativo que promovia a conexão através da comida. Era um reflexo do que significava realmente nos relacionarmos como irmãos, uma combinação de rivalidade e amor, de desafios superados e sonhos compartilhados. Enquanto olhava para o futuro, sentia a certeza de que havia muito mais a ser explorado. Estávamos prontos para encarar qualquer desafio que comparado à nossa jornada, como verdadeiros irmãos, chefes e, acima de tudo, amigos. Cada prato servido em nosso restaurante continuaria a contar uma história de amor, união e a constante busca pelo que nos une, porque, no fundo, aprendemos que o essencial é sempre buscar a conexão, com os outros e entre nós mesmos. Assim, continuamos a escrever a nossa história, um prato de cada vez, um sorriso de cada vez. O sucesso do evento beneficente nos deixou com um impulso renovado. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, a ideia de continuar a conectar nossa paixão pela culinária com causas sociais se enraizava em nosso espírito empreendedor. O Sabor em Família não era apenas um refúgio para os amantes da boa comida. Tornou-se um centro de comunidade e solidariedade, um lugar onde a comida se transformava em um veículo de mudança. Rafael e eu decidimos que era hora de expandir nossas iniciativas sociais.
Com isso, idealizamos uma série de eventos mensais onde poderíamos não apenas arrecadar fundos, mas também sensibilizar a comunidade sobre questões como a alimentação saudável e a sustentabilidade. Criamos um programa chamado Sabor Solidário, onde cada mês focaríamos em uma causa diferente, sempre unindo gastronomia com generosidade. O primeiro Sabor Solidário foi dedicado à alimentação saudável para crianças. Trabalhamos com escolas locais para trazer crianças e suas famílias para aulas de culinária no restaurante. A ideia era que, ao envolvê-los no ato de cozinhar, fosse possível ensinar sobre a importância de comer de forma equilibrada e saudável. O entusiasmo foi contagiante. As crianças não apenas se divertiram, mas aprenderam a preparar pratos nutritivos, e isso gerou uma transformação nas mesas das famílias. Lembro-me claramente de um dia em que uma garotinha chamada Sofia, de apenas 8 anos, estava sarcástica sobre suas preferências alimentares. Ao prepararmos uma salada colorida, ela reclamou que não gostava de vegetais. Mas, com o incentivo de Rafael, ela decidiu experimentar um pouco de cenoura ralada e sua surpresa ao descobrir que adorava o gosto era visível. Sua risada era música para os meus ouvidos. Momentos como esse mostraram que nosso trabalho estava realmente impactando a vida das pessoas, mudando suas percepções sobre comida de uma maneira divertida e acessível. Conforme os meses avançavam, Sabor Solidário começou a ganhar notoriedade. Nossa equipe estava cada vez mais engajada e motivada, e meu relacionamento com Rafael continuava a prosperar. As conversas que antes se convertiam em discussões acaloradas agora eram cheias de ideias e colaboração. Colaborávamos de maneira mais eficaz, entendendo que nosso sucesso estava ligado à força que encontrávamos um no outro. Entretanto, com o crescimento das atividades, surgiram novos desafios. A logística de coordenar eventos mensais não era tarefa fácil. A equipe precisava estar bem treinada e preparada para gerenciar a crescente demanda. Havia dias de grande movimento e às vezes a pressão era insuportável. Um dia, ao final de um evento particularmente agitado, olhei para Rafael e percebi a exaustão em seu rosto. Precisamos implementar algumas mudanças na equipe, sugeri. Ele concordou, ciente de que estavam se aproximando limites. Nosso próximo passo foi desenvolver um treinamento mais estruturado para os membros da equipe. Envolvemos todos nas discussões sobre o que queríamos alcançar, e ao fazermos isso, a equipe começou a sentir-se mais unida e engajada. Uma ideia que surgiu foi a criação de um programa de recompensas para os funcionários, destacando aqueles que se destacavam pelo excelente trabalho e pela contribuição nas ações sociais. Essa empolgação reacendeu o espírito da nossa equipe, aumentando o comprometimento com o nosso objetivo comum. Enquanto a atmosfera dentro do restaurante se tornava mais positiva, começamos a trabalhar em uma nova ideia que poderia levar nosso impacto social além da comunidade local. Rafael teve uma visão ousada. E se fizéssemos parcerias com restaurantes na cidade vizinha e criássemos um festival de comidas sustentáveis? Juntos poderíamos arrecadar dinheiro para ajudar até mais pessoas. A proposta acendeu uma ideia que eu havia hesitado em aventurar, mas a paixão de Rafael era contagiante. Após meses de planejamento, o grande dia do Festival Sustentável chegou. Restaurantes de diversas partes da cidade se uniram sob a bandeira da união e solidariedade. O festival foi realizado em um amplo parque local, onde não apenas as comidas eram oferecidas, mas também havia workshops, palestras sobre alimentação sustentável e atividades para crianças. As barracas estavam repletas de aromas deliciosos e risadas animadas ecoavam pelo ar. Quando via a quantidade de pessoas reunidas, eu mal acreditava que aquilo estava acontecendo. As mesas estavam lotadas de famílias e amigos, compartilhando refeições que não apenas alimentavam, mas também uniam. Olhando ao redor, uma sensação de realização tomou conta de mim. Todo o nosso esforço, todas as noites de trabalho duro e os desafios que enfrentamos nos haviam levado até ali. Rafael e eu ficamos em uma tenda, onde nossos pratos eram servidos. Ele estava animado, interagindo com os clientes e explicando os ingredientes, enquanto eu demonstrava algumas técnicas de culinária em uma pequena tábua de corte. Ouvindo as risadas e a alegria ao nosso redor, sentia que não éramos apenas chefes, mas verdadeiramente parte de algo muito maior. No final do dia, ao contarmos o dinheiro arrecadado, vimos que havíamos superado nossas expectativas.
Sorrisos de satisfação e lágrimas de alegria adornaram o rosto de muitos dos que passaram por ali. A experiência não só trouxe alegria e alimentos às mesas, mas também fortaleceu os laços entre todos os envolvidos. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, olhei para Rafael. Nas palavras que trocamos, reconheci a eficácia da parceria que tínhamos construído. Fizemos algo incrível hoje, disse ele, e concordei plenamente. Havíamos não apenas trazido a culinária e a solidariedade para primeiro plano, mas também reforçado a ideia de que a comida, quando feita com amor, tem o poder de unir não apenas sabores, mas vidas. Com isso, novas ideias surgiam. Além da busca contínua por novos eventos e iniciativas sociais, começamos a planejar a expansão do Sabor em Família. A ideia de abrir novas filiais em locais que mais precisavam de refeições nutritivas e acessíveis começou a se formar. Sabíamos que a jornada que estávamos fazendo como irmãos e como chefes ainda estava longe de acabar. A cada passo, a cada prato servido, estávamos apenas começando a contar nossa história, um sabor de cada vez, com a esperança de que ela poderia inspirar outros a se unirem em torno de um objetivo comum, a conexão através da comida e do amor. Com o sucesso do festival ainda ecoando em nossas mentes, decidimos que era hora de dar vida à nossa ideia de expansão. A meta era abrir uma nova filial do Sabor em Família em um bairro carente, onde as opções de refeições saudáveis eram limitadas. Encontramos um pequeno local que precisava de reformas, mas tinha grande potencial para se tornar um espaço acolhedor e vibrante. A transformação desse espaço rapidamente se tornou uma prioridade. Rafael e eu dividimos as responsabilidades. Eu ficava encarregado do cardápio, enquanto ele cuidava da administração e marketing. Com o apoio da equipe do Sabor em Família, que estava animada com a nova iniciativa, passamos meses reformando e decorando o local, buscando criar um ambiente que refletisse nossos valores de união e comunitarismo. Durante as reformas, começamos a planejar como poderíamos envolver a comunidade desde o início. Uma ideia surgiu: criar um mural onde os clientes pudessem compartilhar suas histórias sobre comida e família. Acreditamos que isso ajudaria a estabelecer uma conexão mais profunda com aqueles que frequentariam o novo restaurante. O dia da inauguração chegou e nossos corações estavam repletos de expectativa. O restaurante estava decorado, as mesas foram dispostas de forma acolhedora, e o aroma dos pratos preparados na cozinha espalhava-se pelo ar. Convidamos as famílias locais, amigos e membros da comunidade. O ambiente estava vibrante e cheio de sorrisos, e ao ver a alegria nas expressões das pessoas, sabia que estávamos no caminho certo. Apesar da empolgação, enfrentamos desafios nos dias seguintes. O fluxo de clientes era instável e, em alguns dias, o restaurante estava vazio. Em uma conversa sincera, Rafael expressou suas preocupações. "E se não conseguirmos manter isso?" ele perguntou. Eu sabia que precisávamos encontrar uma maneira de atrair mais clientes e fortalecer nossos laços com a comunidade. Foi então que tivemos a ideia de criar eventos mensais, onde poderíamos não apenas oferecer refeições deliciosas, mas também ensinar sobre nutrição e culinária saudável. Chamamos essa iniciativa de Sabor da Comunidade. O formato incluiria workshops e competições culinárias, onde os clientes poderiam trazer seus pratos favoritos e compartilhar com os outros. O primeiro evento, Sabor da Comunidade, foi um sucesso. As famílias trouxeram pratos caseiros e o ambiente estava cheio de risadas e histórias compartilhadas. Essa interação não apenas trouxe novos clientes, mas também começou a fortalecer os laços dentro da comunidade. No final do evento, Rafael e eu olhamos um para o outro e percebemos a importância do que estávamos criando. A nova filial começou a ganhar vida, com pessoas retornando, trazendo seus amigos e compartilhando suas experiências. O restaurante estava se tornando um refúgio, um espaço onde todos podiam se sentir acolhidos e parte de algo maior. Como irmãos, aprendemos que nossos desafios estavam longe de terminar, mas também percebemos que juntos éramos mais fortes. O Sabor em Família estava se transformando em um lugar que não apenas servia alimentos, mas nutria relacionamentos e promovia conexão. Com essa nova fase, abrimos portas para novas histórias e experiências que conectavam ainda mais a nossa jornada.
E com cada prato servido, a história do sabor em família continuava a se desenrolar, lembrando a todos de que a comida tem o poder de unir e criar laços indestrutíveis. A cada sorriso e a cada nova lembrança, nossa missão se tornava mais clara. A conexão através da comida e do amor poderia ser um verdadeiro legado, um sabor de cada vez.